7h09, a gente já está aqui com o Carlos Ferreira, que vai trazer os destaques do esporte. Ferreira, e claro, falando já do jogo de ontem. Exato, ontem em Paysandu e Goiás, a abertura da decisão da Copa Verde, não houve gol, mas houve emoção. Pois é, do início ao fim. Há uma história para ser contada. E para isso que a equipe da TV Liberal conferiu no Mangueirão, Paysandu contra Goiás. O 0-0 de ontem deixou a decisão em igualdade para o jogo de Goiânia. Jogo de luzes para brilhantar a festa. No mosaico de LED, a torcida bicolor fez um pedido: pra cima. Tudo bem registrado. O Paysandu recebeu o Goiás pelo jogo de ida da final da Copa Verde 2025. Revelado pelo Papão, o volante Rodrigo Andrade, adversário na partida, parecia estar matando a saudade de casa. Antes do time bicolor ir para cima, como a torcida pediu, foi necessário segurar o ataque esmeraldino. Matheus Nogueira rebateu, mas se redimiu na sequência. Dali para frente, só deu Papão. Tadeu defendeu o chute de Matheus Vargas e Rossi, no rebote, mandou por cima do gol. Depois, Nicolas recebeu passe em velocidade e saiu cara a cara com o goleiro. Só que na hora de finalizar, o artilheiro do Papão ainda teve outra chance. Só que Tadeu defendeu no reflexo. O Paysandu seguiu em cima, mas sem conseguir abrir o placar. No segundo tempo, o jogo foi o mesmo. Paysandu atacando e o Goiás se defendendo. Zé Hugo ainda chegou a finalizar uma vez para o Goiás. Matheus Nogueira defendeu sem problemas. Na resposta do Papão, Edilson tabelou com Rossi e chutou rasteiro para mais uma defesa de Tadeu. E foi assim, o time bicolor em cima, pressionando. E quando a bola ia na direção do gol, Tadeu estava lá para impedir a vitória do Paysandu, que teve que se conformar com 0-0 no placar. A torcida bicolor lotou o Mangueirão, fez uma bonita festa e o time até teve um futebol ofensivo dentro de campo. Só que a falta de eficiência no ataque faz com que o Papão saia daqui sem balançar as redes. No empate em 0-0, o confronto fica em aberto para o jogo de volta, marcado no dia 23 em Goiânia. Nós tivemos muitas oportunidades de conseguir ser eficaz. O que me deixa contrariado é a gente não ter transformado a nossa eficiência com relação ao que nós jogamos em vitória, principalmente para o nosso torcedor que merecia demais. O que o jogo de ontem mostrou? Mostrou que Paysandu e Goiás são times que estão no mesmo nível, são times com as mesmas possibilidades. Claro que agora, para o jogo de volta, dia 23, daqui a 2 semanas, lá em Goiânia, o Goiás vai ter o que o Paysandu teve ontem, que foi a energia da torcida. O Goiás prepara lá uma festa para encher o estádio Serra Dourada e conquistar essa Copa Verde, que para eles é tudo. Afinal de contas, é a forma que o clube tem de conquistar uma vaga na Copa do Brasil. O Paysandu ontem foi um time que buscou o tempo todo, enfrentou uma marcação forte e muito organizada do Goiás, criou oportunidades, deu muito trabalho ao goleiro Tadeu, mas o Matheus Nogueira, goleiro do Paysandu, também foi acionado no jogo, o Goiás também mostrou sua força. Enfim, são times com o mesmo potencial, a decisão, dia 23, em possibilidades iguais, pelo 0-0, novo empate, decisão nos pênaltis. A única vantagem que pode ser colocada aqui para o Goiás é o fato de ter lá a energia da torcida, o estádio lotado com toda a festa que está sendo preparada. E além do jogo aí da Copa Verde, tem outra Copa que o Papão também está jogando esse mês. Joga no dia 30 de abril, próximo dia 30, portanto. Então daqui a 3 semanas. Paysandu em campo contra o Bahia. O sorteio dos confrontos da próxima fase da Copa do Brasil ocorreu ontem. E o Bahia é esse adversário do Paysandu para jogos de ida e volta nos dias 30 de abril, daqui a 3 semanas, e no dia 21 de maio. Como são jogos de ida e volta, cada mandante tem toda a renda. Além disso,
a cota de participação na próxima fase de R$ 2.300.000, então já é algo que o Paysandu pode contabilizar e já pode gastar por conta. Pois é, vamos ficar de olho aí, muitos jogos previstos. E falando agora de Leão, ele também está se preparando aí pelo próximo jogo. Que vai ser no domingo à tarde, Mangueirão contra o América Mineiro. Para esse jogo está mantida a punição ao Clube do Remo, jogo com portões fechados, toda a mobilização dos advogados do Remo, até agora sem nenhuma notícia boa para a torcida, aquilo que a torcida esperava. Está mantida essa punição e o Remo recebe o América. O Remo vai para esse jogo do domingo com as lições que tirou do jogo contra a Ferroviária em Araraquara. Logo na primeira rodada, os azulinos foram apresentados às dificuldades da Série B. E mesmo contra um adversário que voltou à segunda divisão após 30 anos, não se pode haver distração. Fica o aprendizado. Acho que se a gente conseguisse ter matado a partida, a gente não teria passado pelo que a gente passou no final do jogo. Mas como eu sempre friso, cara, é um campeonato muito difícil. A gente tem que entender que esses jogos fora de casa, a somar pontos é muito importante. Claro, se der para vencer, é melhor ainda. Mas quando não der, a gente sempre tem que trazer um pontinho na bagagem. Isso é mais importante que não somar pontos, né? Contra a Ferroviária, Felipe Viseu marcou o terceiro gol na temporada. E se a partida teve um bom momento para o atacante, não se pode falar o mesmo para Jaderson. Primeiro, o volante azulino se chocou contra a cabine do VAR. Depois, saiu mancando e machucado. Após a reapresentação em Belém, o clube anunciou que o atleta teve um estiramento na coxa. A recuperação costuma durar por volta de 2 semanas. Portanto, a ausência vira um problema para a próxima partida. A gente, com certeza, se ele tiver que ficar parado um tempo, é uma perda muito grande para nós. A gente sabe do que ele entrega para o grupo, a qualidade dentro de campo, o seu comprometimento também. Então, a gente sabe que é uma perda muito grande, mas ele tem todo o nosso apoio. A gente vai estar sempre em busca que ele possa voltar cada vez mais rápido para poder estar nos ajudando, mas com certeza é uma perda grande, mas a gente tem que se preparar sempre, quem estiver ali, com certeza ele também vai motivar, vai ajudar. E além da questão Jaderson, os azulinos vão precisar lidar com outro desconforto. O jogo contra o América Mineiro no domingo será o primeiro em casa na Série B. Porém, será sem torcida. O Leão ainda tem 2 jogos sem público para cumprir por conta de uma punição referente à Série C do ano passado. Não ter o apoio da arquibancada é algo de se lamentar. E os jogadores sabem que vão precisar correr ainda mais. É o que eu digo, a gente tem que correr um pouco a mais, porque o nosso 12º jogador é o torcedor, a gente sabe o quanto nos apoia, o quanto nos ajuda. É o que eu falo, a gente sempre jogar contra uma torcida, contra uma equipe que a sua torcida sempre inflama, está torcendo, está cantando, está vibrando o tempo todo, é sempre mais difícil. Com certeza a nossa não é diferente. O nosso espelho dentro de campo tem que ser o espelho deles também lá fora, a gente tem que estar sempre representando bem dentro de campo para trazer sempre eles para perto de nós. Em busca do apoio mútuo, os jogadores devem ter novos colegas de trabalho. O clube anunciou a contratação do zagueiro Camutanga, que já está em Belém e que vem por empréstimo do Vitória da Bahia. E Viseu vê a chegada de novos jogadores como algo positivo. Primeiramente, eu acho que é muito interessante, eu acho que um grupo precisa de peças, precisa ter aquela briga sadia, eu acho que isso é muito interessante, é importante e com certeza quem estiver chegando agora, independente do momento que chegue, está chegando para somar, para ajudar a gente a alcançar os nossos objetivos, as nossas vitórias e com certeza vão ser bem recebidos aqui, com certeza vai entrar na nossa linhagem de trabalho e vai nos ajudar bastante. Bom, sobre o Jaderson, o Remo não ter o Jaderson contra o América é não ter a figura multifuncional, o atleta que ataca, defende, arma, que é um símbolo de garra, que é uma liderança e que, pelo menos em tudo que eu vi do Jaderson até agora, só há um item que me parece estar faltando. Eu não vi o Jaderson ainda fazer gol de cabeça. Fora isso, de tudo ele já fez nesse time do Remo. A ausência dele
mexe com o perfil da equipe. O Remo depende muito dessas virtudes do Jaderson, o atleta. O Remo não tem no elenco nenhum atleta com as mesmas características do Jaderson. Então, quem entrar deve acrescentar algo e, ao mesmo tempo, ficar devendo algo em relação ao titular da equipe. Jogo contra o América domingo, o Remo sem o seu principal jogador e sem a força da torcida também. Bom, falamos então sobre esse panorama geral do presente e do futuro. Vamos agora para o passado? Vamos nessa. A história é de um fato de 1985, mas que está relacionado com um resgate feito em 2017 e que a gente traz aqui no baú de hoje. Eu começo perguntando para a Fábia se ela acompanhou com atenção A Força do Querer, novela da Globo. Eu vi um pouco. A cultura paraense ali presente. Sim, eu vi um pouco. Um torcedor da Tuna. Sim, sim. Então, vamos lá, vamos mostrar o time da Tuna de 1985, campeão da Taça de Prata, que era a segunda divisão do futebol brasileiro. A Tuna ganhou o título em cima do Goitacás no último jogo no Mangueirão, vitória da Tuna por 3-2. Por que o Luiz Carlos está marcado ali naquele time da Tuna? Olha só, o time da Tuna que está aí. Quaresma, Ronaldo, Ocimar, Mário Vigia, está ali o preparador físico Rui Pacheco, aí Ondino, Paulo Guilherme, Thiago, Edgar, Paulo César, Queiroz e o Luiz Carlos, que divide com Tonico Ferreira, ator da Globo, que interpretou o Abel, torcedor da Tuna, na novela Força do Querer, divide o protagonismo da reportagem que eu mostro agora para vocês. Quando um clube de futebol é mais do que um antigo local de trabalho, no caso do ex-jogador. A Tuna Luz é o meu amor, é a minha vida, é a minha história. Luiz Carlos foi atacante de um dos maiores times da Tuna Luso brasileira, fundada em 1903 por imigrantes portugueses em Belém do Pará. 10 títulos estaduais, 2 nacionais, a terceira divisão de 1992 e a Taça de Prata, equivalente à Série B do Brasileirão, em 1985. Foi dessa equipe dos anos 80 que o Luiz Carlos fez parte. Por onde eu ando, por onde eu estou, eu sempre divulgo o nome da Tuna Luso e vai ser assim pro resto da minha vida. Na tarefa de divulgação desse nome, o artilheiro do Pará ganhou a ajuda de um ator nascido em Campos dos Goitacazes, no estado do Rio. Tonico Pereira, que interpreta na novela Força do Querer o Abel, um fanático e devoto tunante, torcedor da Tuna Luso. Quem que é Matusalém? Na ficção, essa aqui é a camisa do Abel, mas na vida real, essa é a do Tonico. Azul do Goitacás. E por essas coincidências da vida, né, Tonico? Tuna e Goitacás têm uma história em comum. Tem uma derrota do Goitacás. Mas tudo bem, né? Já passou. E o Abel tanto quanto o Tonico é do Goitacás, o Abel é do Tuna Luso. A tal derrota mencionada pelo Tonico é justamente a da decisão do título brasileiro. Ou seja, você veste hoje com orgulho a camisa do time que, de certa maneira... derrotou o Goitacás. Não, e tirou talvez a maior glória nacional do Goitacás. Não, a maior glória nacional do Goitacás está por vir. Vai ficar tranquilo. Enquanto o torcedor do Goita espera, o da Tuna se orgulha daquela conquista vivida pelo Luiz Carlos há 32 anos. Jogando no Mangueirão, em Belém, a Tuna Luso venceu o Goitacás por 3-2 e ficou com o título. O Brasil precisa conhecer a Tuna. A Tuna é um clube maravilhoso, é um clube lindo, onde tem a camisa mais linda do mundo, eu penso assim. Camisa que a equipe de figurino da novela achou diferente e trouxe do Pará para ajudar a compor o personagem de Tonico. A escolha é um improviso total, um acidente total, né? Mas a gente, enquanto personagem, assume, né? E ao assumir, a gente passa a gostar, passa a torcer. Aí a Tuna ganhou esse torcedor, Tonico Pereira, torcendo pelo clube que tirou algoz do Goitacás dele. Essa história da novela de 2017, olha quanto tempo já passou, né? Então, de 2017 para cá, o Tonico Pereira também é torcedor dessa Tuna Luso brasileira que
com 40 anos da conquista da sua maior glória, que é esse título aí da Taça de Prata, não promoveu qualquer tipo de celebração. É inaceitável como é que a Tuna, que cobra tanto respeito pela sua história, não realiza nada, não faz nenhuma homenagem aos atletas, não lança nenhum produto alusivo a essa conquista ao completar 40 anos da conquista da Taça de Prata. A Tuna deixou passar em branco, isso é um pecado imperdoável. Ou a Tuna não tem marketing, ou se tem é um faz de conta, francamente. Fica aí essa crítica. Afinal, estamos falando de um time de tanta tradição e que se esforça, está justamente nessa luta para voltar a esses tempos áureos, né? E a gente tem, claro, sempre mostrado e atualizado você. E venceu agora o Castanhal recentemente, né? Está indo aí para uma final também. No sábado, a Tuna decide a Copa Grão-Pará com o Águia de Marabá. O campeão conquista a vaga na Copa do Brasil de 2026. A Tuna, naquela decisão contra o Goitacás, teve Mangueirão lotado pela sua própria torcida e as torcidas de Remo e Paysandu, todas as torcidas se uniram para a conquista daquele que foi o primeiro título nacional do futebol paraense. História relembrada, portanto. Vamos fechar o baú, deixar para a próxima semana mais histórias e agora, times amadores. Abrindo o desfile com Bota Preta. O Bota Preta é da fazendinha lá de Marapanim. O mestre Bada enviou essa foto aí do Bota Preta. Sessentão de Americano, Santa Isabel do Pará. Tá aí o rubro-negro. Galera do beach tênis, do condomínio Parque Paraíso lá em Castanhal. Esse momento aí da inauguração das quadras de beach tênis lá do condomínio. E nesse evento houve uma mobilização por fraldas geriátricas doadas para o asilo lá do APU, lá de Castanhal, num movimento liderado pelo Edson Marques, que enviou a foto para nós. Avançando com o futebol da saúde, campeão dos servidores públicos lá de Tucuruí. Quem vem agora? Os melhores, os mais modestos de Tucuruí. Aí o time dos melhores. É hora do ABC. O ABC é o campeão do Clube Montenegro em São Francisco do Pará. Santa Cruz, time feminino lá de São Domingos do Capim. O Maiorca Futebol de Areia é do município de Muaná. Flaúna, o Flamengo do Una, Belém. O Trinteto FC é do bairro da Pedreira, Belém. Prontinho, fechamos a primeira parte. Daqui a pouquinho você volta. Ferreira? Fechado, valeu. Até. Já está tocando a música dos times amadores. Já vamos direto para eles. Aqui, ó. Metralha, futebol e resenha. Começamos com toda a corda. Tudo, Metralha. O pessoal tá com pressa hoje. Time de Marituba. Quem vem agora? Veteranos de Vitória do Xingu. Olha só, mais uma vez o time de Vitória do Xingu presente aqui na tela do Bom Dia Pará. Chapecoense, time feminino de São Domingos do Capim. É a hora do União Atlântica de Salinas ou Salinópolis. Novo Horizonte Cinquentão, do município de Breu Branco. Amigos da Segundinha, lá de Marapanim. Passando a bola para o Família Real. Família Real de Marituba. Tá pensando que eu toda a realeza de Marituba de presente, hein? Cinquentões de Santa Luzia do Pará. Aí o município de Santa Luzia do Pará representado aqui na tela do Bom Dia. O Paysandu, que você vê na tela, é de Marabá. E agora o Remo do Futebreja, lá de Cametá. Fechamos com o reparo. Fechamos o desfile dos amadores. Vamos agora falar de Copa Verde. Copa Verde que está na reta final. Resta apenas um jogo para o fechamento da competição. O penúltimo foi ontem no Mangueirão. Terminou em 0-0.
Paysandu e Goiás, os finalistas da competição. Vamos conferir o primeiro confronto. Logo aos 13 minutos de jogo, depois de falta na entrada da área bicolor, Matheus Nogueira deu rebote, na sobra Lucas Ribeiro chutou e o goleiro bicolor salvou. O Papão respondeu na boa troca de passes de Matheus Vargas para Rossi, que arriscou de fora da área, mas Tadeu segurou. No cruzamento perigoso de Edilson, ninguém do Paysandu apareceu para finalizar. Depois de escanteio, Marlon viu Matheus Vargas livre que carimbou. Tadeu deu rebote e Rossi mandou para cima do gol goiano. Os bicolores queriam o gol. Rossi cruzou no jeito para Nicolas, que chutou, mas Tadeu fez milagre. No final do primeiro tempo, Zé Hugo assustou Matheus Nogueira nesse chute. Na volta do intervalo, depois da boa troca de passes de Rossi para Edilson, Tadeu voltou a fazer boa defesa. Benítez também tentou o gol nesse chute que foi para fora. Nos acréscimos do segundo tempo, Giovani cruzou bonito, mas Benítez não alcançou. No último lance de perigo do jogo, Giovani cruzou e quase a zaga goiana marcou contra. Final de jogo, Paysandu 0, Goiás também 0. Bom, nas 2 semanas que nos separam do reencontro Paysandu e Goiás, nós vamos ter 3 rodadas da Série B. E nessas 3 rodadas da Série B, o Paysandu vai enfrentar o Vila Nova, jogo no próximo sábado em Goiânia. Depois joga em Belém contra a Chapecoense, aí vai ao interior do Paraná, enfrenta o Operário em Ponta Grossa, aí sim o jogo seguinte contra a equipe do Goiás. O Goiás também vai ter 3 jogos da Série B até o reencontro com o Paysandu para a decisão do título da Copa Verde. Esse jogo de Goiânia ficou muito claro agora o seguinte, com o empate em Belém, um novo empate, e a decisão vai para os pênaltis, o que é bem possível, porque nós vimos ontem um jogo em absoluto equilíbrio de forças entre Paysandu e Goiás. Times com algumas características diferentes, mas de igual potencial. Aí você diz, mas o jogo agora é em Goiânia, é casa cheia. Ontem o Paysandu teve a força da torcida. São times muito maduros, a força da torcida, claro que ela contribui, mas ela não é decisiva. As coisas se resolvem lá dentro do campo. O Paysandu alimenta as suas possibilidades, obviamente, de conquista dessa Copa Verde, diante de um Goiás que, assim como o Paysandu, está evoluindo, teve uma mudança recente de comando, está em assimilação de um novo modelo de jogo. Enfim, o que a gente pode ter certeza é de que teremos um grande jogo no dia 23, lá em Goiânia, para fechamento da Copa Verde 2025. Agora, o Paysandu já experimenta uma situação semelhante ao que terá no dia 23, também em Goiânia, no sábado, contra o Vila Nova. O que é que o Vila Nova está fazendo? Está trocando ingressos por 1 quilo de alimento não perecível. O que é que o Vila Nova quer? Quer casa cheia para usar a torcida como reforço contra o Paysandu e também fazer desse jogo contra o Paysandu uma grande festa pela conquista do título goiano, que há 2 décadas o Vila Nova não conquistava. Então o Vila Nova prepara uma grande festa para o sábado e coloca também aí a sede de revanche. Depois eles não assimilaram ainda o que foi aquela decisão de Copa Verde com 2 goleadas do Paysandu, 6-0 em Belém, 4-0 lá em Goiânia. Então cada jogo com o Paysandu traz de volta essa sede de revanche e isso estará presente no jogo do próximo sábado, na 2ª rodada da Série B. Vamos agora falar de Remo. Bom, no caso do Clube do Remo, a 2ª rodada da Série B põe o Leão em campo em Belém, sem torcida. Pelo menos até agora, o Remo não teve êxito nas suas investidas junto ao STJD para a liberação de público e também já não resta tanto tempo, né, para as providências de logística. Então, jogo sem público, domingo no Mangueirão, e também Remo sem Jaderson, a principal figura do time, jogador mais identificado com a torcida, que está se recuperando de lesão, é desfalque do Remo nesse jogo
contra o América, o Remo, que deixou de faturar 3 pontos no jogo de Araraquara, né? Tomando um gol no último momento, e agora encara um dos favoritos desta Série B, que é a equipe do América. Eu entendo que é um jogo, Fábia, pelo poderio do adversário, que vale como parâmetro. Por quê? Porque o Remo é um time que está em evidente ascensão, sob o comando do Daniel Paulista, causou uma impressão muito positiva no jogo de Araraquara e precisa confirmar essa impressão diante da equipe do América neste domingo. Aliás, o Remo está recebendo novos jogadores. É o caso do Camutanga, zagueiro. A comunicação do Remo registrou. Vamos lá. Estava esquecendo do Camutanga. Muito feliz e motivado por ter chegado aqui em Belém, vestir essa camisa pesada do futebol brasileiro, camisa do Remo. Espero estrear e dar muita alegria a todos os torcedores e que seja um ano muito abençoado para a gente. Está aí o Camutanga, junto com o Regis, meio campo, também chegou para o clube do Remo. O Remo que está recebendo Luan Martins, volante, e pode ter mais um. A torcida do Remo pode ficar na expectativa durante todo o dia. Isso vai ser esclarecido. Então pronto. Obrigada, Ferreira. Vai curtir agora um descanso lá em Castanhal. Eu falei de mais um. Tem o PH. O PH que jogou o Paraense pelo Santa Rosa também foi contratado pelo Remo, atacante. Pronto, todos lembrados. Obrigada. Valeu. Até semana que vem. E para você, uma ótima quinta-feira. Te aguardo amanhã. Tchau, tchau.